Oi pessoal, a Perine aqui de novo para a gente continuar o nosso curso sobre isolamento social. E agora, o que é que eu faço com o meu idoso? Antes de começar o módulo 2, eu queria pedir, gente, se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal rapidinho, é só clicar no sininho aqui, curte também o nosso vídeo e compartilha, porque isso ajuda bastante a gente aqui no YouTube, tá bom? Vamos lá? Bom, hoje vai ser um módulo muito mais prático. O primeiro módulo eu acabei falando bastante, né, para dar uma introduzida mesmo no curso, mas hoje a gente vai falar mais sobre os jogos e como fazer eles, quais as possibilidades. Vamos lá então! Jogos e atividades sociais. Brincar a gente utiliza também para se socializar. Agora que a gente não pode mais dar aqueles passeios pela praça ou ir em algum evento de dança com eles, para que eles consigam se socializar, conversar com outros vozinhos também, mais do que nunca a gente precisa socializar com eles em casa. É muito comum a gente ter uma rotina muito corrida, ter muitos afazeres e a gente acaba deixando o nosso idosinho lá no sofá, sentadinho, vendo uma televisão e o tempo passa. E isso faz com que eles fiquem cada vez mais isolados e isso não faz bem para eles. Um jeito de facilitar essa socialização, muitas vezes a gente senta para conversar e fica um pouco difícil, né? Ou quebrar o gelo, ou seguir uma conversa muito longa. A melhor coisa que tem para se passar um tempo agradável com eles são os jogos. Hoje a gente está vendo muitos jogos virtuais, com o computador, com o celular, só que muitos vozinhos ainda não aprenderam ou não sabem utilizar a tecnologia. Aliás, fica a dica. Muitos são adeptos e aprendem facilmente dependendo do jogo que você passa para eles. Até Instagram, Facebook, é muito interessante a gente passar isso para eles, eles aprendem e gostam bastante também. Bom, mas vamos falar dos jogos de antigamente mesmo, jogo de tabuleiro, que é algo que eles estão acostumados. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, quais são os tipos de jogos então? O xadrez é um jogo de tabuleiro, só que é lógico, você só vai passar o xadrez, que é um jogo um pouquinho mais complexo, para aquele idoso que já conheça sobre o assunto, porque ele tem muitas regras e elas variam muito conforme as peças. Então, se não for um idoso que já esteja acostumado, que gosta desse tipo de jogo, ele pode se sentir um pouco frustrado, porque é um pouco difícil mesmo no começo. Mas a gente tem também damas, dominó, então dá pra gente fazer isso em casa. No módulo 1 eu já mostrei como fazer dominó, hoje eu vou mostrar como fazer damas e também vou dar dicas de como vocês podem criar, a partir de imaginação mesmo, jogos novos a partir do tabuleiro. Não é difícil. Temos também jogos de baralho, eles adoram, muitas vozinhas sabem jogar mais do que a gente. É facinho de se obter um jogo de baralho. Tem também o bingo, a gente vai falar sobre isso, dá pra fazer o bingo em casa, se você tiver impressora ou se você não tiver impressora. Jogos cognitivos de madeira, a gente vê muita coisa, muitas dicas na internet. A gente pode substituir a madeira pelo papelão. E eu vou dar uma outra dica também de papelão, que é muito mais fácil de se encontrar. Mas se você tá indo no mercado ou alguém tá indo no mercado pra você, não é difícil conseguir caixas de papelão no mercado. Jogos de adivinhação, isso é muito legal. Forca, imagem e ação. E jogos mais ativos mesmo. Boliche você pode fazer também em casa. Pescaria, acerta o cesto, bocha. Tem muitos que jogavam, na verdade, e dá pra fazer com coisas recicladas. Vamos lá? Vamos pra prática agora? Aqui temos então o nosso jogo de damas, que também pode ser usado, tabuleiro, para jogo de xadrez. Olha só, eu recortei um pedaço de papelão, eu separei em quadradinhos e fui pintando um não, um sim, um não, um sim, né? Para vocês terem noção do tamanho, mais ou menos. Mas pode ser feito do tamanho que vocês quiserem ou tiverem aí na casa de vocês. Aqui em casa eu não tinha tampinhas de garrafa suficiente, né? Vocês podem pintar ou cortar um pedacinho de EVA e colar aqui, né? Para fazer a diferença de um e outro. Ou então colocar outros tipos de tampinha também, pode ser. Ah, mas não é legal, porque às vezes pode, na hora eu posso ficar confuso, que peça de quem, né? É legal realmente quando são peças idênticas de cada lado e diferentes uma da outra. Então vocês podem fazer também com pedacinhos de papelão, papel, tá? Esses papeizinhos aqui eu uso muito aqui em casa, que é com
caixinha de ovo, tá vendo? Esse tipo de papelão, vem as caixinhas de café também. Ele é ótimo para muita atividade, então, se eu fosse vocês, não jogaria fora. Ah, eu não tenho nem tampinha, nem esses papelõezinhos, mas eu sei que você tem papel higiênico na sua casa, então dá também para fazer com papel higiênico. E outra dica também é fazer, então, com EVA, se você tiver EVA em casa. Não tem EVA suficiente aqui em casa, então só fiz 2 para mostrar para vocês. Então, imaginem do lado de cá e do lado de cá com essa cor. Tudo bem? Então, vocês podem fazer também o jogo de xadrez, e aí vocês podem fazer com esses papeizinhos e aqui desenhar a dama, o rei, o cavalo, né? Dá pra fazer dessa forma. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 quadradinhos na vertical, 8 quadradinhos na horizontal, um sim e um não. E são 12 peças do lado de cá e 12 peças do lado de cá para damas, tá bom? Uma outra brincadeira muito legal também, que dá para vocês, que eu falei que eu ia dar dicas, né, de criar brincadeiras. Então, por exemplo, uma pessoa fica do lado de cá e a outra pessoa fica do lado de lá. Né? Esses são pininhos diferentes, tá vendo, de tamanho. E aí, vocês podem jogar um dado. E aí, a vez do lado de cá, joga o dado, o que sair, ele só pode andar no vermelho, né? E, por exemplo, ele tirou 3, aí ele vai andando, né? E aí ele tirou 6, aí ele vai andando. E aí quem tem que chegar lá e voltar. Quem ir e voltar ganha. Aí é um jogo de sorte, né? Que é através dos dados. Então você pode ir jogando e brincando, desenvolvendo seus próprios jogos e brincadeiras. Gente, a outra brincadeira, eu falei do acerto cesto, né? Uma dica é, se vocês compram requeijão, que tem essas tampinhas aqui, não joga fora não, dá pra fazer muita coisa com elas também. Então, além de, se vocês não tiverem bolinhas, né, ou além de bolinhas, vocês podem fazer a bolinha até com papel A4 amassado, né, qualquer coisa dá pra virar brincadeira. Mas é muito legal também fazer acerto cesto com esse. No módulo 1 eu também falei da brincadeira do jogo de memória, também dá pra fazer o jogo de memória com esse. Então você faz os desenhos e cola aqui atrás e aí brinca com ele. Outras coisinhas que eu guardo muito são tampinhas de qualquer... Eu adoro tampinhas nesse estilo aqui, tá? Metálico. Isso é muito legal pro idoso porque é mais fácil de pegar, porque ele é gordo, né? Que nem o outro módulo, eu dei o exemplo de papel, né? Mas o que eles puderem que seja um pouquinho maior, que facilite a pinça, para eles vão sentir mais, né, mais facilidade de jogar. Então, por exemplo, esse daqui também fica muito bonitinho você desenhar aqui, né, fazer pares de desenhos e eles jogarem o jogo de memória ou algo desse estilo. Eu falei do bingo também, né? Um jeito de você fazer, se você não tiver impressora, manualmente, é você pegar uma folha de papel A4, dividir ela uma vez no meio e depois dividir ela no meio de novo. Isso vai fazer a marcação certinha do papel. E aí você desenha aqui já as tirinhas que vai ser da nossa cartela. Olha só. Eu fiz aqui, então, para vocês verem melhor. Primeiro eu fiz na vertical, né? Então, pensa que tem que ser 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos em cada. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E depois você faz 4 na horizontal pra gente ter, então, os espacinhos certinhos. E depois a gente corta aqui, a gente já tem 4 cartelas. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Com uma folha 4, a gente já consegue, então, fazer manualmente 4, rapidinho. E aí você sorteia alguns números aí e você mesmo escreve. Aqui, de ordem crescente, né? Daqui de 1 até o 19, daqui do 20 até o 30, e você vai mais ou menos seguindo. E aí vai até o 75. Ai, mas e as minhas bolinhas, como que eu vou fazer? Bom, você também pode fazer
naquelas bolinhas que eu já mostrei, né? Que você faz com papelão, você pode escrever os números e pôr num saquinho e sortear. E outro jeito legal também, que aí você pode dar pro idoso sortear, é colocar nas próprias tampinhas, né? Você pega a tampinha, eu escrevi aqui num pedacinho de EVA e coloquei número 1. Então, imagina, só que você vai ter que ter 75. 75 tampinhas. Se você for uma pessoa que coleciona tampinha, maravilhoso. Se não, você pode fazer dessa forma aqui também, tá? Um outro jogo muito legal é esse de formas, tá? Então, você desenha as formas. O que a gente vê em madeira é que é de encaixe, né? Então, aqui tem um buraco no formato de coração e você pega a madeira no formato de coração e encaixa. Como em casa é um pouco mais difícil, dá pra fazer essa parte aqui com papelão e você recortar e o idoso encaixar. Mas às vezes você não tem, no caso aqui em casa eu não tinha. Então eu fiz num pedaço de papel, você pode fazer papel A4, numa cartolina. Eu fiz num papel de fotografia que eu tinha aqui em casa. Você desenha e depois você recorta para colocar. Ah, mas como que isso vira um jogo para mais de uma pessoa? Você pode fazer 2, tá? E aí vocês competem. Vocês marcam um tempo e aí quem conseguir completar primeiro ganha. É um tipo de jogo também. Eu falei também do boliche, né, gente? Aqui em casa a gente usa muito soro fisiológico, então eu sempre guardo também as garrafinhas. Então, olha só, você pode escrever direto com a canetinha, é o jeito mais simples que tem. Ou então passar também um EVA, recortar os números e colar, deixar bem bonitinho. Fazer 10 garrafinhas e ter uma bolinha. Aqui em casa a gente tem essa bolinha aqui. Oi, filho. Ele gosta muito, ele brinca de contar também. Mas aí no caso é pra fazer boliche, né? Se você não tiver essas garrafas, pode ser qualquer garrafa, tá? Pode ser umas garrafinhas de Coca-Cola ou garrafa PET mesmo, tá bom? A gente tem todas. Ele vai trazer todas aqui agora. Aqui estão todas as nossas garrafinhas. Só tá faltando a 7. Pronto. E eu sugeri também a pescaria, né? A gente tem muitas dicas na internet para fazer os peixinhos com EVA, com feltro, um mais lindo do que o outro. Mas às vezes a gente não tem esses materiais em casa. Como que eu fiz esses peixinhos aqui? Você vai fazer em 5 minutos, é muito fácil. Você vai precisar de uma folha A4. Você vai juntar uma ponta na outra. E você pode usar cola, tá? Só essa pontinha de cá. E aí, ó, o formato do peixe já tá pronto. Você vai dividir e vai recortar, tá? No meu caso, eu fui grampeando para ir mais rapidinho. Então, tá vendo? Nessa parte de cá, eu grampeei. Depois eu só fui cortando, eu cortei em 6 tiras, depois de já grampeado, né? E formou, ó, o peixinho. Tá vendo? Você desenha ele, eu desenhei tubarão, baleia. E aí, gente, o rolê é o seguinte, os vozinhos têm uma dificuldade muito grande com pescaria, a gente tem que ajudar eles, né? A gente pode fazer de outro jeito. Esse meu jogo aqui tem 2 níveis de dificuldade. Pode ser, você pode tentar pescar o peixinho pela boquinha dele aqui, que eu fiz esse buraquinho na pontinha de cá com a tesoura, ó, tá? Você dobra assim e passa a tesoura só aqui, que forma esse buraquinho. Então, você pode vir aqui e vir com um pauzinho qualquer que você tiver em casa. Eu peguei esse pauzinho com essa fita de cetim. E na ponta, gente, eu peguei um grampo. Tá vendo, ó? Grampeei aqui também. E aí, a gente vai... Não vou pescar agora, né, gente, que vai demorar meia hora. Mas aí, você vem aqui e... Pluft, pesca o seu peixinho, certo? Esse é o nível difícil, né? Aí pro vozinho, gente, a gente pode dar um outro jeito, né? Você pode vir só com o pauzinho mesmo. E aí a ideia é você pescar assim, ó. Você vem aqui, ó, plau, e aí você tem que pegar e levar pra dentro de um cestinho, ó. Pescou. Vai, pega o outro e...
Aí o legal, porque o outro jeito é muito difícil pra eles, né, gente? E eles demoram muito, aí eles ficam estressados, dependendo do grau do vozinho e tudo mais. Assim é mais fácil. E aí como que a gente faz para não ficar monótono? Muito fácil. A gente põe vários peixinhos, e aí a ideia do jogo em conjunto, né? É competir. Põe 2 cestinhos, quem conseguir pegar mais peixinho, ganha. É um jeito fácil de fazer a brincadeira e que também faz com que o idoso consiga participar mais. Bom, gente, essas foram as ideias. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê no próximo módulo, então.